Olá, paz a todos. Quero falar com vocês hoje a respeito do assunto bem interessante nas Escrituras, que ao ler aqui alguns versículos bíblicos, me deparei com esse assunto e quero aqui transmitir para vocês os ensinamentos que obtive através desses textos, que é sobre a maturidade espiritual. Um texto que está inserido em Hebreus, capítulo 5, versículo 12 ao versículo de número 14, que eu quero ler para vocês, que diz o seguinte: de fato, a esta altura já deveis ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Verso 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto o mal. Ao ler esses versículos, eu pude extrair algumas verdades a respeito da maturidade espiritual. E antes de falar sobre maturidade espiritual, antes de falar a respeito dos ensinamentos que eu tive através desse texto, vale nos lembrar que maturidade espiritual é algo que as Escrituras nos ensinam que nós precisamos alcançar ao decorrer da nossa caminhada cristã. Porque a Bíblia nos ensina que, ao tomarmos a decisão de servir ao Senhor, naturalmente ainda somos crianças e ao decorrer da nossa caminhada nós precisamos crescer e amadurecer diante de Deus. Então, ao ler esses versículos, o escritor aos Hebreus, que a carta aos Hebreus nós não sabemos quem de fato escreveu, alguns sugerem que seja Paulo, outros seja Apolo, mas a verdade é que nós não temos um autor definido e também quero me abster sobre a respeito do autor. Mas ao ler esses versículos eu pude extrair algumas verdades a respeito da maturidade espiritual que eu quero aqui tratar com vocês. A primeira verdade é: tempo não é sinônimo de maturidade. A primeira verdade sobre maturidade espiritual é que não é o tempo que vai definir a nossa maturidade espiritual. Porque observe bem o versículo 12. De fato, embora a essa altura já deveis ser mestre, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. O escritor está mostrando claramente, ao escrever essa epístola aos irmãos hebreus, que muitos que ali estavam já tinham tempo suficiente, em vez de estarem aprendendo ainda os princípios elementares, o beabá da fé, eles precisavam ainda serem ensinados, e onde eles deveriam já serem mestres. Então ele está mostrando que a primeira coisa é que tempo não é sinônimo de maturidade. Então não é diferente nós vemos hoje em dia muitas pessoas na igreja que têm anos e anos na fé, mas que ainda agem como crianças dentro da casa do Senhor, como verdadeiras crianças espirituais, que não têm maturidade apesar de tanto tempo. A segunda coisa que a gente vê é que para ter maturidade espiritual é preciso exercer aquilo que se aprende. Observe ainda no versículo 2 que ele fala: vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra. Ou seja, em outra tradução, alguém que exercite, vocês precisam se exercitar novamente os princípios elementares da palavra. Então, eles ouviram, aprenderam, mas por não praticar, não pôr em prática, não conseguiram crescer espiritualmente. De nada vai adiantar estarmos anos e anos, meses após meses, na casa do Senhor, na igreja, e não pôr em prática aquilo que aprendemos através das Escrituras. Somente a prática, somente quando colocamos em prática aquilo que ela nos ensina, é que nós vamos crescer espiritualmente. Uma criança ela precisa colocar em prática e começar a querer andar para que ela aprenda a andar. Ela precisa aprender a querer andar de bicicleta, a se levantar e andar de bicicleta para aprender a andar de bicicleta. O escritor está nos mostrando que, semelhante forma, a vida espiritual ela só tem maturidade quando nós pomos em prática aquilo que aprendemos através das Escrituras. A terceira coisa que ele fala, ainda no versículo 12, na parte B, é que alimento que consumo revela a minha maturidade. Observe comigo o final do verso 12. Assim, vós tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido.
Então ele está falando, pelo fato de vocês serem crianças, vocês ainda precisam tomar leite e não comer a comida mais sólida, mais robusta, né? Porque uma criança, ela se alimenta de leite, não pode comer certas comidas, como uma feijoada, por exemplo, um churrasco. Ela precisa de leite, porque ainda é criança. Então ele está mostrando que o ensino que ele tinha que dar para o povo era um ensino de leite, era algo simples, onde ele não ia poder se aprofundar nos ensinamentos por causa da imaturidade do povo. E alguém que tem uma imaturidade espiritual é alguém que se alimenta de qualquer tipo de comida pequena, não está apto para se deter, para aprender coisas mais profundas nas escrituras. E então ele precisa ter uma certa maturidade para aprender algumas coisas e ter um certo grau de maturidade para entender a profundidade das escrituras, daquilo que Deus tem reservado para a vida dele. Então ele precisa crescer, na medida que cresce, poderá se alimentar melhor. Então nós vemos a maturidade de alguém pelo nível de conhecimento, de alimento que ele tem dentro da palavra de Deus. A quarta coisa que relato aqui para vocês em relação que a maturidade vem pelo exercício da fé. Observe o verso de número 13, que fala, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos. A maturidade vem pelo exercício. Quanto mais você exercita, maior a tua maturidade. Você tem que praticar, tem que exercitar. Tem que pôr em prática para que você possa crescer espiritualmente. E a quinta coisa que o escritor nos relata aqui, que podemos aprender, está no versículo de número 14, onde ele fala que a maturidade traz discernimento. Uma pessoa madura terá discernimento. Observe o verso 14, especial, a parte B do versículo, onde ele diz: para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. À medida que você pratica a palavra, você cresce espiritualmente. Na medida que você cresce espiritualmente, você terá maturidade que trará a você discernimento. Às vezes uma criança, ao ouvir uma conversa de adulto, não saberá exatamente o que se trata aquele assunto. Mas alguém adulto, ouvindo conversa de outro adulto, saberá com mais facilidade do que se trata o assunto. Então, o que o escritor está dizendo é que para termos discernimento das coisas de Deus, das coisas espirituais, requer de nós uma maturidade maior. Requer que nós tenhamos uma maturidade, um conhecimento, uma afinidade com as coisas do céu, para que nós possamos identificar as vozes que ouvimos, se vem de Deus ou não, as oportunidades que temos, se vem de Deus ou não, o mundo em que vivemos, como saber discernir o que é de Deus e o que não é, as pessoas que estão ao nosso redor. Isso será fruto de uma maturidade espiritual. Então esse é um breve resumo sobre esses versículos que aqui li para vocês a respeito da maturidade espiritual. Certamente é um assunto muito maior, muito mais profundo, mas creio que ajudará você a trazer um certo discernimento e conhecimento a respeito desse assunto tão especial. Quero me dedicar aqui a, com mais frequência, postar vídeos no YouTube. Convido você a se inscrever no canal, a colocar abaixo dos comentários temas que você gostaria de ouvir, e na medida que possível estaremos juntos falando a respeito da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, que possam serem abençoados em nome de Jesus.